Mais uma vez, eu estou aqui para tentar gravar mais uma live. Meus amigos, irmãos e ouvintes do canal da Saudade, eu também estou no Instagram. Tá um pouco escura essa live aqui porque houve um acidentezinho ali e quebrou o meu tripé. Então, meus irmãos, o que eu quero falar para vocês é sobre Obra na Prisão, que continua ainda. E aqui diz o seguinte, já fiz a primeira parte, essa segunda parte. Por que orava o salmista? Qual era a oração do salmista com respeito à liberdade? Diz assim: chegue à tua presença o gemido dos presos, segundo a grandeza do teu braço. Preserva aqueles que estão sentenciados de morte. O salmista estava sempre orando, pedindo para que Deus tivesse misericórdia daqueles que estavam sentenciados de morte nas prisões. Qual tem sido a sua oração? Qual tem sido a minha oração? Será que nós oramos como o salmista? Como atenta Deus para o seu povo quando em prisão? Como é que Deus se comporta a respeito daqueles que se encontram nas prisões? A palavra de Deus responde lá em Salmo 68, 33. O primeiro trecho que nós lemos aqui foi Salmo 79, 11. Agora nós estamos em Salmo 68, 13. E diz assim: porquanto ouviu aos pobres o Senhor e não desprezou os que por ele estão em cadeias. Não desprezou. Deus está pronto para ouvir os pobres e aqueles que se encontram encarcerados. É por isso que tem muita gente na cadeia que já aceitou a mensagem, está pregando a palavra de Deus lá dentro para converter outros que estão na mesma situação. Por que que essas pessoas que já aceitaram Cristo como seu eterno Salvador estão dentro da cadeia e ainda não foram libertos? Porque Deus preserva eles lá dentro para que outras pessoas possam aceitar a conversão através dos seus testemunhos. Eu digo isso, meus irmãos, eu também já fiz culto na prisão. Eu fazia culto às quinta-feiras, 3 horas da tarde, no presídio São José, em Belém do Pará. E uma vez, um rapaz chegou comigo e disse assim, ele me chamava de pastor. Mas eu não sou pastor, eu sou um membro muito humilde da igreja. Não tenho capacidade para ser um pastor porque não estudei. Mas eu estou pregando a palavra de Deus para você, porque Deus é bom. E quando eu cheguei lá, ele chegou perto de mim e disse assim: pastor, eu estou preso aqui 3 meses porque me convidaram para roubar. Eu tenho um pequeno comércio, me convidaram para roubar e eu fui atrás da conversa dos amigos e findei indo roubar. Só que a primeira vez deu tudo certo. Mas na segunda vez, a pessoa que tinha me convidado escapou e eu fui pego pela polícia. Eu estou aqui há 3 meses, eu tinha um pequeno comércio. A minha esposa se virando com advogado para me soltar, já acabou o comércio. O carro que eu tinha era um Fusquinha, ela já vendeu e eu não consegui sair daqui. Ore por mim, pastor. Eu preciso sair daqui que eu tenho 3 filhos para dar de comer. E foi obrigado a eu chorar com aquele homem. Foi obrigado a eu chorar com ele. Tenho 3 filhos para dar de comer. Aí vem logo na sua mente,
Quantas vezes essas crianças não têm dormido com fome, meu Deus? E começamos a orar. E quando foi um dia, eu cheguei lá 3 horas da tarde, ele estava com a mochila do lado, sentado numa cadeira, na sala de espera. Tinha cortado o cabelo dele para ir para casa de todo jeito. Parece que tinha sido Saúva que cortou o cabelo dele, todo pipinado. E ele feliz, quando eu cheguei, ele fui entrando, ele se levantou, me abraçou e chorou. E eu chorei com ele. E ele disse: pastor, muito obrigado pelas suas orações, pastor. Porque nós botamos advogado e eu não consegui sair. E eu pedi oração para o senhor e hoje, de surpresa, de manhã, me avisaram que eu estava liberto para ir para minha casa. Eu estou aqui cedo, desde cedo, eu estou lhe esperando para lhe dar um abraço e agradecer, porque, pastor, hoje eu vou para minha casa e continue orando por mim. Ah, meus irmãos, que emoção. Aí ele se despediu de mim e em frente ao presídio tem uma praça chamada Praça Amazonas. E aquele homem se despediu de mim, desceu a escada e atravessou a praça quase correndo, com pressa para chegar no ponto do ônibus, para apanhar o ônibus para ir embora para casa. E eu fiquei em pé na porta do presídio, olhando aquele homem. Meus irmãos, você imagina a felicidade daquele homem saindo da cadeia para ir para casa. Desculpe, meus irmãos. Não sei se a família já sabia que ele já estava liberto. Imagina a alegria dessa esposa. Mas ele não estava desprezado por Deus. Eu acho. Deus tinha um plano para aquele homem e para mim. Porque aquele homem já estava vários dias na cadeia. E quando eu cheguei lá, que comecei a fazer culto, conversar com os presos, ele pediu oração e com poucos dias aquele homem estava solto, porque Deus é grandioso. Deus não despreza os encarcerados. Deus não despreza você que está no leito de dor no hospital. Deus não despreza você que está morando na rua. Deus não despreza você que não está doente, não está morando na rua, mas está com falta de alimento na sua casa. Deus não vai te desprezar, meu irmão. Confia nisso. Diante de todas as tribulações que você tiver que passar, busque a Deus. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você também será um vencedor. Meu irmão, eu acho que eu tenho um coração muito forte. Eu acho que eu tenho um coração muito forte. Eu já aguentei muita pancada e estou aqui, alegre, feliz, com saúde, falando da palavra de Deus, que é uma das coisas que eu mais gosto. Meus irmãos, por que porque teve Satanás permissão de lançar em prisão alguns dos filhos de Deus? Por que Satanás teve oportunidade de lançar na prisão alguns dos filhos de Deus? Meus irmãos, a palavra de Deus fala lá em Apocalipse 2:10 e Daniel 11, verso 33 a 35, eu não vou ler tudo porque fica muito longo, mas assim: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejas tentado. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, diz a palavra de Deus. Satanás vai permitir, vai tentar muitos cristãos à prisão. Meus irmãos, bem próximo de nós está
uma grande perseguição aos cristãos. E Jesus já recomendava: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejas tentado. Tentado o quê? A abandonar o caminho de Deus, meus irmãos. Satanás faz de tudo para você abandonar o caminho de Deus. E ele vai perseguir para que muitos dos cristãos sejam presos, para ser tentado a abandonar o caminho de Deus, mas o próprio Deus diz assim: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aqui Deus está te prometendo vitória. Seja forte e corajoso. Não desista daquilo que tens que padecer, porque a tua vitória é certa. E quem te promete é quem criou todo o universo, os céus, a terra, o mar e tudo que nele há, a fonte das águas, e criou você e eu também. Ah, meu irmão, como a nossa vitória é grande. Mesmo no sofrimento, nós seremos felizes, porque a promessa quem fez foi aquele que não mente, que não tem falsidade, que não te engana, que não sorri para ti com o coração cheio de maldade para te destruir. Foi aquele que fez os céus e a terra. E além de tudo, ainda deu seu único filho para morrer na cruz do Calvário pela tua salvação. Que vitória maravilhosa, meus irmãos, que só Deus pode te dar. Como quer Deus que nós compadeçamos dos que se encontram nas cadeias? Hebreus 13, verso 3 diz o seguinte: lembrai-vos dos presos como se estivesse presos com eles, e dos maltratados como sendo vós mesmo sofrendo os maltratos. Lembrar daqueles que estão presos como se nós estivéssemos presos com eles, e daqueles que estão passando fome, que estão amargurados na vida como se fosse nós mesmos. A palavra de Deus está dizendo para você sentir a dor daqueles que estão sofrendo, como se fosse a dor fosse só sua. Como é sentir a dor, meu irmão? É sentir tristeza no coração de ver alguém passando fome. É sentir tristeza no coração de ver alguém dormindo na calçada. Sentir tristeza no coração de ver alguém revirando um tambor de lixo para comer a comida que tem podre ali dentro. Ah, meu irmão, nós precisamos mudar muito. O nosso coração de pedra destrói a nossa alma. Muitas vezes as pessoas estão criticando alguém porque ajudou alguém. E quando pode roubar de alguém, rouba. Quando pode tomar de alguém, toma. Porque é um coração miserável. Meus irmãos, às vezes eu digo para certas pessoas: se os animais viessem do mato para a cidade hoje, eles iam se decepcionar com muitas pessoas que se dizem seres humanos. Os animais iam ficar envergonhados de ver a ação de várias pessoas que se dizem seres humanos, porque são pior de que bicho, não tem coração, não tem amor. E os animais iam ficar envergonhados de encontrar certos tipos de pessoas. Estão vestidos como gente, falando como gente, andando como gente, mas são verdadeiros animais. É triste ter que dizer isso, mas eu estou com 74 anos de idade e mais que eu tenho visto. Eu vi uma vez uma mulher entrar no ônibus com uma criança no colo
e tinha outra mulher sentada na cadeira do ônibus e o filho de uns 10 anos em pé em cima da cadeira. E aquela mulher que estava com um recém-nascido no braço disse para ela: não dá para você colocar o seu filhinho no colo para eu me sentar que eu estou com criança? A mãe do cavalão respondeu: para que pariu? Uma mulher dessa é um animal. E a mulher olhou para mim que estava em pé perto e disse: o senhor ouviu? E eu falei em voz alta: se os animais viessem do mato para a cidade e encontrassem uma pessoa dessa, eles iam ficar envergonhados de saber que na cidade tem gente pior do que animal. E ela pegou o filho, botou no colo e a outra sentou. É assim que está o mundo. É assim que está o mundo. Pessoas animalescos, pessoas sem amor, sem coração, sem dignidade, sem caráter. São essas as pessoas que nós temos que suportar cada dia no nosso meio, porque só quem vai dar jeito é Deus. Lembrai-vos dos presos como se estivesse preso com eles, e dos maltratados como se sendo vós mesmos. Está dizendo aqui a palavra de Deus: procura sentir a dor daquele que está do teu lado. Procura sentir a dor daquele que está amargurado do teu lado. Te coloca como se fosse você mesmo. Ah, meus irmãos, que abençoado convite fará, afinal, Cristo aos que atenderam os necessitados. Qual é o convite, afinal, que Cristo vai fazer para aqueles que socorreram os pobres e visitaram os enfermos e visitaram também os presos? Qual é o convite que vão receber de Deus? Prestem atenção nesse convite que o próprio Cristo vai fazer para cada um que socorreu o necessitado, que visitou o preso, que repartiu o pão com o faminto, aquele que se colocou na posição do sofredor. No grande dia, eles vão ouvir Jesus falar para eles. Então, a palavra de Deus: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, e possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Você quer ouvir a voz de Jesus Cristo falando isso para você? Você quer olhar para a face de Jesus depois desse convite? Porque ele vai dizer isso para aqueles que se prepararam, aqueles que socorreram, e muitos desses que já estão dormindo no pó da terra há muitos anos. Mas quando ele chegar, eles da sepultura vão ouvir a voz de Jesus dizendo: vinde, benditos de meu Pai. Você já imaginou? Vinde, benditos de meu Pai, e a possuir o reino por herança que vos está preparado desde a fundação do mundo. E quando ele disser assim, meus irmãos, é sepultura se abrindo para tudo quanto é lado, e os mortos em Cristo ressuscitando de uma maneira extraordinária, tudo transformado para herdar o reino de Deus. Você gostaria de fazer parte desse time? Você gostaria de ouvir essa voz? Você não gostaria de fazer parte desse reino, dessa herança que está preparado para cada um de nós desde a fundação do mundo? Meu irmão, pense nisso.
Pense nisso. Mas isso aqui vai ter duas turmas. Ele vai dizer para os que tiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, e tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, a herança dos santos, o reino de Deus. Oh, meus irmãos, meus ouvintes do canal da Saudade, muito obrigado por vocês assistirem esse canal. Se inscrevam no canal, dá um like, toca no sininho de notificação, compartilhe, visualize, meus irmãos, se inscreva no canal. E eu também estou no Instagram. Acompanhe o canal, ajude essa mensagem a alcançar mais pessoas. Essa mensagem é de salvação para mim e para você. Esta mensagem de vitória para mim e para você. É uma mensagem de alegria, de grandeza para aqueles que tiverem o privilégio de ouvir a voz de Jesus Cristo, vinde bendito de meu Pai. É para isso que eu estou te convidando, meu irmão. Fica feito o convite para você, porque nós chegamos no último verso desse estudo. Fica o convite para você, meu irmão. Eu peço a Deus que você ouça essa mensagem, preste atenção e comece a pensar fundo na situação, para onde vai a sua alma. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te ilumine e te dê força para vencer os obstáculos da vida, meu irmão. Muito obrigado por assistir o canal da Saudade. Muito obrigado por você entrar no Instagram e para assistir a mensagem que o irmão Francisco transmite para cada pessoa que necessita e que deseja o reino de Deus. Muito obrigado por assistir esse canal. Fico feliz e desejo para você uma semana que está começando, que esta semana seja de muitas vitórias, de muitas bênçãos, de muita alegria para você e toda a sua família e para todos nós. Que Deus te abençoe e te guarde, meu irmão. E eu vou ficando por aqui, eu e a saudade.